E se eu te dissesse que existe um lugar no planeta onde a ciência encontra o desconhecido, onde vulcões esculpem túneis quentes sob o gelo, onde possíveis formas de vida alienígena evoluem em silêncio há milhões de anos, e onde um campo de petróleo avaliado em 44 trilhões de dólares está escondido, esperando para ser disputado por potências globais? Essa não é a trama de um filme de ficção científica. Isso está acontecendo agora, no continente mais misterioso, inexplorado e geopoliticamente estratégico da Terra, a Antártica. Você já ouviu falar sobre crateras de impacto do tamanho da Europa? Canyons mais profundos que o Grand Canyon? Lagos submersos onde bactérias desconhecidas estão sendo encontradas? E se eu te contar que tudo isso está embaixo de até 5 quilômetros de gelo e que ninguém sabe exatamente o que mais pode estar escondido ali? Nesse vídeo, vamos te levar para o centro da Antártica, por baixo do gelo, através do silêncio, direto para os segredos mais bem guardados do planeta. E te mostrar por que, quando o gelo derreter ou o Tratado de 2048 expirar, o mundo nunca mais será o mesmo. A Antártica é colossal, isolada e perigosa. Imagine um lugar onde o vento corta a pele como navalha, onde a noite pode durar meses e o frio é tão cruel que até os satélites reclamam. Esse lugar existe e atende pelo nome de Antártica. A passagem de Drake, por exemplo, é o cartão de visitas nada amigável desse continente curioso. Com ondas que podem chegar a 20 metros de altura, ela separa a América do Sul desse mundo congelado. É como se o planeta tivesse guardado ali, no fim do mapa, um teste de resistência só para os mais teimosos. Quem ousa chegar, entende logo. O desafio começa no caminho. Poucos sabem, e menos ainda sentem, o tamanho real da Antártica. Ela é maior do que a Europa inteira, mais vasta que a Austrália, e se estende como um gigante adormecido coberto de branco. Só que, curiosamente, esse gigante é quase desabitado. Durante o verão, quando o sol resolve aparecer por mais tempo, cerca de 4.000 pessoas ocupam suas bases científicas. Já no inverno, meu amigo, o número despenca. E não é por acaso. Com temperaturas chegando a menos 60 graus Celsius, qualquer tentativa de vida por lá beira o impossível. Se você acha que já sentiu frio, tente imaginar congelar água fervente antes dela tocar o chão. Acontece ali. Agora, o mais curioso é o que está sob essa superfície gelada. A maioria das pessoas enxerga a Antártica como uma enorme pedra de gelo. Mas, na verdade, ela é geologicamente dividida em duas personalidades. A menor Antártica, com suas cadeias montanhosas e origem vulcânica, e a maior Antártica, feita de rochas antigas e sólidas. Isso muda tudo. É como descobrir que, sob uma aparência calma e uniforme, existe uma história de contrastes escondida. E é aí que começamos a entender que o gelo, por si só, é só a capa de um livro muito mais curioso do que parece. Túneis vulcânicos e possível vida desconhecida. Em meio a esse continente gelado, onde a vida parece impossível, existe um vulcão que desafia tudo o que sabemos sobre o planeta. O Monte Erebus. Localizado no extremo leste da Antártica, ele não é só o vulcão ativo mais ao sul do mundo. Ele esconde um segredo subterrâneo digno de ficção científica. Túneis quentes esculpidos no gelo, criados por séculos de vapor expelido pelas profundezas da Terra. E aí vem o choque. Dentro dessas cavernas, a temperatura pode chegar a agradáveis 25 graus Celsius. Sim, 25 graus no coração da Antártica. Imagine sair de um inferno congelado e, ao cruzar um túnel, dar de cara com um verão escondido. Ali, você poderia tirar o casaco, colocar uma bermuda e ficar de boas, como se estivesse numa praia subterrânea. Mas o que importa mesmo não é o conforto, é um mistério. Pesquisadores australianos coletaram amostras do solo dentro dessas cavernas. O que encontraram? DNA. Não só de algas e musgos, que já seria surpreendente o bastante, mas também de pequenos animais. Alguns parecidos com camarões, centopeias ou aranhas, outros simplesmente desconhecidos, nunca antes catalogados. O que isso significa? Que pode haver espécies vivendo em pequenos oásis subterrâneos, completamente isoladas do mundo exterior. Espécies que a humanidade nunca viu. Espécies que evoluíram ali, no silêncio, no escuro, longe de tudo,
como se a natureza estivesse fazendo experimentos secretos sobre o nosso nariz. Agora imagine, se isso foi encontrado em apenas um sistema de túneis sob um único vulcão, e se houver outros? Na verdade, existem pelo menos outros 15 vulcões ativos ou semi-ativos na Antártica. O que será que ainda está escondido? Geografia escondida. Canyons e cordilheiras sob o gelo. A Antártica, que já parece um mundo à parte, esconde embaixo do gelo um relevo que deixaria qualquer geógrafo de boca aberta. Sob os seus quilômetros de gelo, não há apenas rochas frias e estéreis. Há montanhas, vales, rios secos e até um canyon tão profundo que faria o Grand Canyon parecer um arranhão. Em 2019, os cientistas descobriram algo surpreendente sob o glaciar Denman, o canyon mais profundo da superfície terrestre. Ele mergulha a 3,5 quilômetros abaixo do nível do mar. Isso mesmo, quase metade da altura do Everest, mas para baixo. E o mais assustador, a gente não fazia ideia de que esse abismo existia até pouco tempo atrás. Por quê? Porque ele estava escondido sob uma camada de gelo com milhões de anos, literalmente soterrado pelo tempo. Mas esse não é um caso isolado. Em 1958, uma equipe soviética descobriu, por acidente, uma cadeia de montanhas inteiras, a Cordilheira Gangutsev, com picos de até 2.700 metros de altura, do tamanho dos Alpes europeus. O problema? Elas estão enterradas sob mais de 600 metros de gelo, completamente invisíveis ao olho humano. É como se a Terra estivesse escondendo uma segunda versão dos Alpes no lugar mais inacessível possível. Essas formações não são apenas curiosas, elas são pistas. Pistas de como o continente se formou, se separou de Gondwana e de como pode ainda estar em movimento. A paisagem subglacial da Antártica é, na prática, um mapa congelado do passado geológico da Terra. Se sob a superfície de gelo já descobrimos montanhas inteiras e abismos colossais, imagine o que mais ainda está esperando para ser revelado. Anomalia gravitacional e possível cratera de impacto gigante. Em um canto remoto da Antártica Oriental, os instrumentos começaram a apontar algo estranho, muito estranho. Era como se a gravidade naquele pedaço de gelo fosse mais fraca, e não um pouco, significativamente. Por décadas, os cientistas coçaram a cabeça. O que estaria causando isso? Uma falha geológica? Um vazio subterrâneo? Nada parecia explicar a gravidade reduzida. Até que em 2006, com dados de satélites da NASA e do Centro Aeroespacial Alemão, veio a hipótese mais chocante: uma cratera de impacto. E não qualquer cratera, uma das maiores já detectadas na história da humanidade. Enterrada sob o gelo estaria a cicatriz de um asteroide que teria colidido com a Terra há entre 100 e 500 milhões de anos. Seu diâmetro estimado? 480 quilômetros. Para comparação, a cratera de Chicxulub, no México, que possivelmente exterminou os dinossauros, tem cerca de 150 quilômetros. Ou seja, a cratera da Antártica seria quase 3 vezes maior. Agora pare e pense. Se o asteroide de 10 quilômetros que atingiu o Yucatán acabou com os dinossauros, o que um monstro de 50 quilômetros poderia ter causado? A resposta é assustadora. Alguns cientistas acreditam que esse impacto pode ter influenciado na separação do supercontinente Gondwana e até contribuído para a maior extinção da história, o evento Permiano-Triássico, que eliminou até 90% das espécies marinhas. O mais impressionante: nunca conseguimos perfurar a área e coletar uma amostra direta. Tudo ainda é teoria, baseada em anomalias. Mas, se for confirmada, essa cratera reescreve tudo o que sabemos sobre os grandes cataclismos do passado. Está ali, sob o gelo, esperando. Silenciosa, escondida como uma cápsula do tempo do Apocalipse. Lagos subglaciais e vida isolada. A superfície da Antártica é hostil, congelada, inóspita. Mas a verdade é que, debaixo de todo esse gelo, há um mundo completamente diferente. E talvez, surpreendentemente, vivo.
Desde os anos 1990, cientistas vêm descobrindo centenas de lagos subglaciais. Sim, lagos líquidos, presos sob quilômetros de gelo, mantidos em estado fluido por calor geotérmico e pela gigantesca pressão da cobertura glacial. O mais misterioso e intrigante deles, o Lago Vostok. Localizado a 4.000 metros de profundidade, o Lago Vostok é um colosso de água líquida com volume suficiente para colocá-lo entre os maiores lagos do planeta, mesmo estando completamente escondido. E aqui está o ponto mais surpreendente. Acredita-se que esse lago esteja isolado do mundo exterior há pelo menos 15 milhões de anos. Em 2012, uma equipe russa conseguiu finalmente perfurar o gelo até o lago, mas o entusiasmo virou frustração. A amostra foi contaminada por querosene e bactérias externas da broca. Mesmo assim, análises revelaram 255 espécies conhecidas e uma que não correspondia a nenhuma em bancos de dados internacionais. Pode ter sido erro? Pode, mas também pode ter sido a primeira pista de uma forma de vida completamente nova, evoluída em isolamento total por milhões de anos. Em 2015, uma nova amostra, mais limpa, foi coletada, mas os dados nunca foram divulgados. O que será que encontraram? Por que o silêncio? Além do Vostok, existem mais de 600 outros lagos subglaciais espalhados pela Antártica. Muitos nunca foram explorados. Cada um deles pode ser um ecossistema único, uma cápsula de evolução alternativa, ou até mesmo um laboratório natural que simula as condições de mundos alienígenas, como Europa, a Lua de Júpiter. Se existe vida nesses lagos, ela não seria apenas fascinante, seria revolucionária. Porque se a vida pode sobreviver sob 4 quilômetros de gelo, isolada por milhões de anos, ela pode sobreviver em qualquer lugar do universo. A Antártica não é apenas o continente do gelo, é o continente do mistério. Sob sua superfície branca e aparentemente vazia, há túneis quentes esculpidos por vulcões, lagos que podem abrigar formas de vida nunca antes vistas, montanhas inteiras soterradas, cânions mais profundos que qualquer outro em terra firme e, talvez, a maior cratera de impacto do planeta. Isso sem contar os 511 bilhões de barris de petróleo recém-descobertos que, sozinhos, poderiam reescrever o mapa do poder global. É como se a Antártica fosse o cofre final da Terra, geológico, biológico e geopolítico. Mas o que acontecerá quando o gelo começar a derreter? Quando o Tratado da Antártica expirar? Quando os interesses deixarem de ser científicos e se tornarem econômicos e militares? Será que a ciência continuará sendo prioridade? Ou a Antártica se tornará o novo palco da disputa entre nações? No fim das contas, o maior perigo não está no frio, nos vulcões ou nas profundezas ocultas. O maior perigo da Antártica pode ser o que a humanidade vai decidir fazer com ela.